Salve, meus santos! Graça e paz no seu coração! Estamos no ar. Pegue aí a sua palavra, pegue a sua Bíblia, puxe o seu café e vamos para a nossa devocional do dia. Vamos começar esse dia mais uma vez orando ao Senhor. Eu te peço que você, após esse devocional, você dobre seus joelhos, você ore ao Senhor, você converse com Ele. Se você não está em casa, você está no trânsito, você está dirigindo, mas que você converse com Deus. Ore, medite, fale um pouco com Ele, que eu tenho certeza que o seu dia vai mudar bastante. A palavra de hoje, ela está lá em Jó, capítulo 1. Diz assim, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Aqui nessa primeira parte, nós temos o prólogo do quem foi Jó. De quem foi a pessoa de Jó, quem foi esse cara chamado Jó. E a gente pode ver aqui que primeiro Jó possuía grandes riquezas e desfrutava de uma alta posição social. Jó era um homem rico. A Bíblia até comenta ali que ele era o mais rico daquela região. Ele, ao todo, foi pai de 20 filhos. Primeiramente, nessa parte, ele teve 10 filhos. Depois ele tem os outros 10. Ele tinha uma família unida. Se for ler mais para frente, ele fala que ele sempre se reunia e fazia banquetes na casa dos seus filhos. Então, ele tinha uma família unida, uma família que sempre se reunia. Ele orava na madrugada e consagrava a vida dos seus filhos. Ele também diz mais para frente ali que ele orava, ele chamava os seus filhos de madrugada e consagrava a vida de cada um deles para que Deus perdoasse qualquer pecado que eles tinham cometido. E acima de tudo ainda a Bíblia nos diz, porque o próprio Senhor fala que ele era um homem íntegro e temente. Ele era alguém que temia o Senhor. Ele era alguém que tinha integridade dentro dele. Alguém que buscava sempre ser o correto, fazer da maneira correta. E se a gente for pegar Jó e comparar hoje, seria como se fosse um empresário de hoje, um milionário, alguém que é do alto escalão, alguém que tem dinheiro, alguém que tem posses. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, não é o foco da devocional de hoje, mas eu quero te chamar a atenção, é que muitas vezes nós olhamos e julgamos assim como a visão que Satanás teve aqui. Porque mais para frente a gente pode ler que Satanás, ele chega diante do Senhor e diz, eu estava ao derredor da terra. Aí o Senhor diz, você viu aquele meu filho chamado Jó? Um cara íntegro e temente a mim? Satanás olha para o Senhor e diz, mas é fácil para ele ser temente. É fácil para ele ser íntegro contigo. A família dele está guardada por anjos. A família dele está cercada por um muro espiritual onde nada de mal acontece. Ele tem posses, ele é rico, ele tem o que ele quer. É fácil ser temente assim. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nisso é que muitas vezes nós temos essa visão também, essa visão de Satanás, onde nós olhamos para pessoas hoje que às vezes têm posses, diz, mas para ele é fácil a vida, para ele é fácil servir a Deus, porque olha, ele vem para a igreja de Porsche, ele vem para a igreja de carro, ele não anda a pé, ele tem o que ele quer. Às vezes a gente olha e diz, mas ele não passa dificuldade nenhuma. Olha, a família dele é linda, bonita, está toda hora fazendo churrasco, se reunindo. A gente faz e a gente acaba pecando com esse olhar de Satanás também dentro de nós. Julgando o outro pelo outro ter posses,
ser bem financeiramente. Mas há uma grande diferença entre a pessoa que é avarenta e a pessoa que é próspera. Jó era próspero, porque o avarento é aquele que tem e retém para si. É aquele que cada vez quer mais, quer passar a perna nos outros para cada vez ter mais para ele. Já o próspero é aquele que ele tem, mas ele é generoso. Quem está do lado dele está junto com ele, comendo aquilo que ele come, tendo aquilo que ele tem. Porque Deus prospera a vida dele, porque ele é generoso, porque ele tem gratidão, porque Deus confia que ele sabe administrar de tal forma bens materiais que ele vai viver e usufruir da vida dele, mas que outras pessoas vão ser abençoadas que estiverem junto com ele, que estiverem próximo dele. Então Jó era esse cara próspero, esse cara que era temente ao Senhor. Então a primeira coisa é que nós não devemos ter esse olhar para os outros. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes nós temos dias ruins. Sabe aquele dia que você sai para ir trabalhar de manhã e o carro pifa? Aquele dia que você sai para ir trabalhar de manhã, o pneu da bicicleta fura, que você chega atrasado no ponto de ônibus e você perde o busão. É um dia ruim, não é? É um dia que já começa com o pé esquerdo. Você já começa reclamando, que você já começa murmurando. Você já começa dizendo, essa jumenta de Balaão, essa filha de Jezabel. Não pode sair do manto, não pode sair da graça. Tem que xingar aí de uma forma que você não saia da graça do Senhor. Essa serpente do jardim, esse fariseu. E nós xingamos e murmuramos porque acontecem essas coisas na nossa vida. Mas nada disso se compara ao dia que Jó teve. Porque no capítulo 1, do versículo 13 para frente, eu te convido a ler, a Bíblia diz o seguinte, que certo dia os seus filhos estavam todos reunidos na casa do filho mais velho, Jó estava na casa dele, de repente chega um mensageiro, chega um homem e diz para ele, ei, mestre, chefe, sabe os seus gados, os seus bois, os seus jumentos, nós fomos atacados e roubaram todos eles, mataram todos os seus servos, só eu sobrevivi para vir te contar a notícia. Essa era a primeira notícia ruim do dia para Jó. Aí de repente chega outro mensageiro e diz, Jó, sabe as suas ovelhas? Elas estavam no pasto e o fogo consumidor de Deus desceu sobre elas e queimou todos os pastores e as ovelhas que ali estavam e só sobrou eu. Segunda notícia ruim que Jó tem no mesmo dia. De repente chega um outro mensageiro para Jó e diz, Jó, sabe os seus camelos? Então, eles foram todos mortos. E os seus servos que estavam cuidando também. Aí eu imagino Jó já começando a ficar desesperado. Jó já começando a ficar sem saber o que fazer. Ele olha pela janela e vê mais um homem vindo correndo. Ele diz, meu Deus, o que mais que vai vir sobre a minha vida? Qual é a próxima notícia? Aí chega o quarto mensageiro e diz, chefe, sabe o que aconteceu? Seus filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho, fazendo um banquete, e veio um vento do deserto, um vendaval, e derrubou toda a casa sobre eles, e todos morreram. Cara, esse foi o dia ruim de Jó. Bem igual aos nossos dias ruins. Bem igualzinho aos nossos dias ruins. Esse foi o dia ruim de Jó. E o que mais me impacta, mais me destrói aqui nessa palavra, que vem com as duas pernas assim, me dá uma voadeira, é a ação de Jó diante de todas essas notícias. Se fosse eu, se fosse você, nós já estávamos murmurando. Porque o pneu do carro furou, nós já murmuramos. Porque nós acertamos o minguinho lá no canto da mesa, na perna da mesa, nós já murmuramos. Mas o dia ruim de Jó, onde ele perdeu tudo. O que ele faz, lá no versículo 21, diz assim, ó, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Cara, ele tinha motivos para murmurar contra Deus, para dizer por que isso sobre a minha vida, por que só comigo, por que só comigo, por que só comigo, mas não. Ele pega e olha ainda para os céus e diz, eu nasci sem nada disso, eu vou voltar sem nada disso. Tudo pertence ao Senhor, foi Ele que me deu, Ele tem o direito de tirar, porque não é meu, eu apenas estou administrando para Ele. Não é nada meu, é tudo dele. E mais para frente nós vemos também que daí começa a questão da doença sobre ele também. Então a palavra de hoje, irmão, para você meditar sobre ela, é gratidão. Chega de murmurar, chega de reclamar de tudo que acontece, porque nós somos tão ingratos que reclamamos de coisas insignificantes. Chega de reclamar. Comece a dar glórias a Deus, comece a agradecer por tudo que acontece na sua vida, porque tudo há um propósito que está acontecendo em sua vida. Nós conseguimos ver só o agora, não conseguimos ver o todo. Jó só via aquele momento, não via que depois ele seria restituído tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que foi tirado dele foi restituído. Nós só vemos o agora, nós devemos aprender a agradecer pelo agora que estamos vivendo. Então a palavra de hoje sobre a sua vida, irmão, é tenha gratidão por tudo que você está vivendo. Amém, meu irmão? E não esqueça, beba bastante água. Deus abençoe sua vida.